Doutora Camila Maia Martim, médica oncologista pediátrica do Instituto Boldrini, em Campinas, traz um panorama dos desafios da Covid-19 para pacientes em tratamento contra câncer. A pandemia surpreendeu inclusive os especialistas. Essa primeira recepção, né, em relação ao Covid-19 para nós, veio cheio de incertezas, veio cheio de inseguranças, porque nós não tínhamos ideia de como seria lidar com a criança ou o paciente imunossuprimido que contraísse a infecção. Pouco se sabia sobre a doença, ainda muitas expectativas e poucas informações reais. As experiências que nós tínhamos eram com os países que trouxeram isso num primeiro momento para o resto do mundo. Então, assim, nós recebemos isso com muito respeito, com um certo medo, nos trouxe mudanças para a rotina do hospital. Nossa instituição sempre foi uma instituição que priorizou e favoreceu horários de visitas ampliados, mais de um acompanhante por paciente, e isso acabou tendo que ser restringido, né, para a gente diminuir a circulação de pessoas no serviço e dessa maneira conseguir que a infecção acontecesse na menor escala possível aqui no hospital. Então, a recepção foi essa, né, assim, muita insegurança, muito pouca informação real, muita expectativa, e daí para frente nós fomos lidando com tudo o que foi acontecendo. A médica Camila Maia diz que é preciso encontrar modos criativos devido ao inesperado. O que acontece, né? Muitos dos nossos pacientes, eles já experimentam uma quantidade de isolamento social. Os pacientes que estão em tratamento, eles já têm uma dinâmica bem diferente da dinâmica das famílias, né, normais, porque nós já orientamos que por conta do tratamento evitem lugares aglomerados, muitos momentos as crianças acabam não indo para a escola, evitem contato com pessoas que possam estar eventualmente gripadas ou doentes de qualquer forma. Então, essa dinâmica já é uma constante na vida dos nossos pacientes. O que nós fizemos foi orientar e redobrar esses cuidados, né? Então, evitar saídas desnecessárias, evitar que as pessoas realmente fossem aos lugares onde não eram necessário que as crianças estivessem junto. E isso mudou, assim, a perspectiva de todo mundo, né? Para nós, inclusive, nós evitamos a saída nossa própria para não trazer nada para dentro do serviço, né? A equipe de saúde evita a exposição também desnecessária, justamente por isso, porque além das nossas famílias, nós temos os nossos pacientes, então nós não podemos nem levar para casa e nem trazer para cá, né? A maneira que a gente encontra de tentar passar um pouco melhor, né, é mantendo uma rotina diária, fazer com que a criança tente manter uma rotina, né, ter uns horários mais ou menos estabelecidos. As crianças que já frequentavam a escola, nós orientamos que mantivessem a frequência, ainda que de forma online, mas que pudessem continuar fazendo as atividades. As reuniões, né, virtuais com colegas, com amigos, que é o que todo mundo tem feito, né? Não é diferente da realidade do restante da população, né? Mas na vida dos nossos pacientes, de uma certa forma, já existe uma restrição, né? Não é completa, não chega a ser como nessa época, mas nós já colocamos algumas orientações para evitar realmente que eles adoeçam. Então, foram tomadas as medidas e reforçados as orientações. A doutora Camila diz que o paciente com câncer já tem fragilidades e que serviram como base para o desafio a mais agora com a pandemia. Exatamente. Essa rotina deles já é bastante diferente da rotina de uma família que não está passando por um tratamento oncológico ou até o de uma criança que já passou pela fase do tratamento e depois retoma a sua vida normal.
né? A gente tem um período que nós orientamos essas restrições, mas é um período durante o tratamento. Após o tratamento, quando a imunidade é reestabelecida, nós voltamos essas crianças para a rotina totalmente normal de vida. Então, as armas que nós temos para passar nessa fase do tratamento foram as armas que nós utilizamos para enfrentar o período do isolamento da pandemia, né? Com mais, assim, reforço em relação a tudo que nós sempre preconizamos. A médica Camila Maia diz que o coronavírus ainda é um desafio para a medicina. Exatamente. Cada indivíduo responde a uma infecção, qualquer que seja ela, da sua maneira própria, né? Então, todo indivíduo tem um sistema de vigilância, um sistema imunológico que administra aquele corpo e que combate a infecção, seja ela bacteriana ou viral, à sua maneira. A questão em relação ao Covid-19 é que a resposta inflamatória, né, que ele gera no indivíduo imunocompetente, vamos dizer assim, no indivíduo saudável, muitas vezes é uma reação inflamatória extremamente exacerbada. E essa resposta inflamatória, são esses processos pulmonares, enfim, sistêmicos às vezes, é que deterioram a saúde do indivíduo. Então, as reações graves, né, estão relacionadas aos processos inflamatórios graves. Com os indivíduos imunossuprimidos, essa resposta inflamatória é uma resposta pobre, né? Ele não tem um mecanismo de reação inflamatória muito ativo, porque as medicações fazem com que esse sistema de vigilância fique realmente adormecido e ele não gera esse tipo de reação exacerbada. Então, qual foi a nossa surpresa, né, ao longo do período da pandemia, quando nós notamos que muitos pacientes contraíram a doença, pacientes que são imunossuprimidos, mas os quadros não foram tão graves, muitas vezes, como os indivíduos imunocompetentes, justamente porque o organismo deles não consegue gerar uma resposta inflamatória grave. Mas a médica pondera, há casos de pessoas debilitadas que tiveram reações graves com o coronavírus. Sim, sim. Por isso que eu digo que cada um tem o seu sistema de vigilância e ele trabalha à sua maneira. Nós não temos como prever quem serão os indivíduos que terão reações graves ou não, né? Indivíduos rígidos muitas vezes faleceram, indivíduos com saúde jovens, atletas, acabaram perdendo a vida na infecção e era uma situação que talvez não fosse tão esperada. E outros indivíduos, né, estão doentes, que estão passando por um tratamento mais debilitados, acabaram enfrentando a doença de uma forma mais branda. Então, justamente essa é uma doença de um comportamento imprevisível. Camila Maia explica que a doença é muito nova, com muitas incógnitas. Nós estamos chegando próximo de um ano, né, da descoberta da doença. Então, é um tempo curto para podermos, inclusive, fazer as análises e ver a expectativa disso em relação até o futuro dos indivíduos contaminados. Para nós, isso ainda é uma situação muito recente. O tempo vai dizer realmente qual foi o impacto, às vezes nem só o impacto momentâneo, mas o impacto depois como sequelas, problemas renais, problemas respiratórios, que isso vai deixar na população, né? Então, para a medicina, 11 meses, 10 meses, né, é um tempo muito curto para falar e afirmar muita coisa, né? Então, nós teremos aí análises depois que talvez nos tragam muito mais informações e muito mais poder de conhecimento do que o que nós temos agora. Doutora Camila Maia é otimista quanto à possibilidade de uma vacina. Há anos atrás, quando as doenças chegavam, emergiam, nós tínhamos um tipo de tecnologia que hoje, né, com o passar dos anos, nós temos uma outra situação. Então, o poder de estudo, de investimento e tudo mais mudou muito. Então, e os esforços são mundiais para que isso aconteça. Então, apesar de até o momento nós ainda não termos uma medicação, uma vacina aprovada para uso coletivo,
os esforços existem e eu acredito que não levaremos o tempo que se levou antigamente para desenvolver, né, a vacina agora. Mas seguramente gera uma esperança para que isso possa reduzir o poder da infecção na população em geral, não só nos nossos pacientes, obviamente. Camila Maia, oncologista, teve que se readaptar em seu trabalho, pois lidava só com o câncer não transmissível e agora também com a Covid, que é transmissível. Nós aprendemos, né, a ter um outro tipo de abordagem em relação aos doentes, o uso da máscara constantemente, no atendimento, nas reuniões clínicas, nas discussões com os colegas, no contato com as famílias. Nós tivemos que aprender a sorrir com os olhos, a chorar, né, atrás de uma máscara, a demonstrar as nossas angústias nessas situações. Então, gera uma impessoalidade, né, que nós tivemos que também adaptar, porque nós lidamos com crianças, nós lidamos com famílias que estão extremamente fragilizadas, e o contato com a equipe médica e com a equipe de saúde é necessário, né? Muda muito essa relação médico-paciente para os nossos pacientes. É o cerne do tratamento da criança. E nós tivemos que retroceder um pouco nessa questão do contato, realmente, né? É difícil, porque muitas vezes nós, assim, enfrentamos situações onde você gostaria, de repente, de proporcionar um abraço, às vezes um carinho para uma família, e naquele momento você se vê, às vezes, até numa situação um pouco difícil, às vezes embaraçosa, e desejando muito mais do que você pode oferecer naquele momento. Então, isso, assim, a gente tenta vencer essa impessoalidade, né? Mas eu também tenho que me preocupar com os outros, né? As crianças que virão a seguir, que eu vou ter que demandar atenção da mesma forma. Então, muda, né? Assim, a gente tem que aprender a colocar uma certa barreira que nunca existiu, pelo menos aqui conosco nunca existiu. Então, realmente trouxe muitos ensinamentos, alguns mais árduos, outros nem tanto, mas trouxe muitos ensinamentos, né? A oncologista considera um desafio o ficar em casa para pacientes em tratamento de câncer. Dos pacientes que estão em tratamento, isso fica mais complicado, né? Porque eles estão recebendo medicações que muitas vezes são semanais, outras vezes diárias, eles têm que vir ao hospital para receber o remédio, tem que passar em consulta, fazer os exames para ver se não está tendo alteração, toxicidades. Então, essas consultas, a realização dos exames e o receber as medicações é uma obrigatoriedade, não tem como fugir disso. Entretanto, alguns casos de pacientes que já terminaram o tratamento, que já estão numa situação melhor, mais favorável, que podem, às vezes, fazer os exames na cidade, mandar para nós, para a gente, seja por e-mail, chegamos a receber por correio, agora, né, em greve, mas recebemos o material, às vezes, do paciente, nós avaliamos, conversamos, como estão, por telefone, está bem, tem alguma queixa? Não. Então, ok, vamos nos ver daqui 3 meses. E em muitos casos dos pacientes já curados, nós protelamos as consultas, mas acabamos pedindo para fazer os exames, né? E mantivemos o contato via telefone. Mas dos pacientes em tratamento, nós não conseguimos fazer essa abordagem. Esses precisam vir ao serviço. Camila Maia completa dizendo do desafio de ficar em casa com a Covid. Acho que a palavra é equilíbrio, né? Nós temos que manter um equilíbrio. Existem as pessoas que conseguem ficar em casa, né? Existem famílias onde é possível que se continue num regime de home office ou com as crianças fazendo aula em casa, mas nós também sabemos que muitos profissionais liberais, muitas famílias, assim, precisavam sair para trabalhar, para garantir o seu sustento, e é difícil você falar para uma pessoa nesse sentido, olha, você não sai de casa, né? Ele não sai de casa e ele não traz alimento para a família. Então, assim,
eu acho que a palavra é reorganização. Então, o uso da máscara nos lugares coletivos, a restrição de pessoas nos ambientes fechados, é a nossa nova realidade, né? Até que isso se organize, até que isso passe.